Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está começando agora o segundo Na Madruga e hoje eu vou entrevistar ele, que é formado pela UFSCar em Imagem e Som e professor do curso de Comunicação Social aqui do IMESP, Glauco Madeira de Toledo. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite do Na Madruga. E para começar a entrevista, eu gostaria de saber um pouco de você, por que desse interesse tão grande por séries? Tá, bom, eu estudo entretenimento desde muito antes de ter entrado na graduação. O meu interesse sempre foi ter a possibilidade de olhar as histórias de um jeito mais profundo, de entender, de saber que as histórias podiam movimentar as pessoas para que elas fizessem coisas diferentes e para mim, toda a narrativa seriada, seja isso quadrinhos, seja isso uma sequência de livros, seja isso uma série televisiva, uma telenovela, ela tem a possibilidade de tornar os personagens mais próximos do espectador e criar uma convivência que permite uma lógica próxima da lógica do exemplo, da vivência. Você passa a enxergar naquele pequeno universo narrativo uma série de coisas que se refletem na sua vida, no seu cotidiano, e você começa a se colocar no lugar das personagens e tentar colocar aquelas personagens no seu lugar. E aí isso leva a um aprofundamento não só da narrativa, mas das possibilidades de você fazer coisas diferentes na sua vida. E acontecendo isso, você não acredita que as pessoas vivem num mundo, acabam vivendo num mundo de alucinação, porque elas começam a seguir aquilo e é somente aquilo? Isso é relativo, né? Você tem tanto pessoas que vão delirar em função dos universos fantásticos, das possibilidades que elas veem nas séries, nos quadrinhos, nos desenhos animados, filmes, etc. Como você tem as pessoas que têm total condição de separar uma coisa da outra. Você tem uma quantidade grande de senhorinhas que assistem a novela das 8 e acha que se encontrar com a personagem que faz a vilã na rua, tem que bater nela, porque aquela vilã é malvada e a atriz vai apanhar delas. E elas são senhorinhas, calmas e pacíficas, que levam sua vida tranquilamente, cuidam dos seus filhos, netos, maridos, etc. E para quem você jamais acharia que elas estão delirando, que elas estão deixando a ficção invadir a realidade delas e tudo mais. Por outro lado, você tem pessoas que enxergam nas séries outras profundidades que fazem com que elas se movimentem em função de ver aquele mundo ficcional como metáforas, como alegorias do mundo real. Por exemplo, Jornada nas Estrelas, aquela série com o Capitão Kirk, o Spock, começou na década de 60, fez muito sucesso, teve várias continuações depois. É uma série que tinha no início uma alegoria das forças norte-americanas contra os alienígenas, que na época era um período de início da Guerra Fria e tudo mais. Os alienígenas eram retratados com um perfil similar à Rússia. Então, era um jeito de você dizer sem dizer, e as pessoas começarem a entender aquelas alegorias e se colocar no lugar daquelas personagens sem que ninguém tivesse dito para elas, porque se tivesse dito elas teriam ficado apavoradas, não teriam assistido. Certo. E, em sua opinião, qual a melhor série que já foi produzida? Não somente nos dias de hoje. Entendeu? São várias, é difícil te responder isso. Tem mais destaque, tá? Conforme a época e conforme a situação, eu tenho algumas respostas para te dar. Por exemplo, na contemporaneidade, eu tenho dois nomes que eu não posso deixar de dizer. Um é Lost, que foi inclusive o motivo de eu ter decidido fazer mestrado pesquisando isso nos seriados. Eles começam em 2004, está para fazer 10 anos agora. E se encerrou isso? Teve 6 anos de série, terminou em 2010. Foi muito criticado o final dessa série, né? Foi, e na minha humilde opinião, por muita gente que não entendeu bem a proposta da série e esperava da série uma coisa que a série não se propunha a dar. Certo. Muito embora a série tenha feito um grande estardalhaço, um grande auê a respeito. Como que era um pouco dessa história do Lost? É uma série que fazia, é difícil explicar isso em poucas palavras, é uma série que tinha a intenção de colocar personagens numa ilha deserta e mostrar para você como aquelas pessoas viviam a vida delas a partir desse momento. Tanto do ponto de vista do recomeço, quanto do ponto de vista das novas possibilidades. Porque sempre parecia que eles estavam sempre perdidos, né? Lost, né? Essa é a ideia.
Mas tanto com as possibilidades do que você via na ilha, quanto com os flashbacks do que eles viviam no passado. Certo. Só que a série fazia um jogo para não deixar você ter certeza se ela era uma série de mistério, se ela era uma série de sobrenatural, de ficção científica. Então, quando você não sabe... Você deparava bem com a realidade, então. Sim, porque a ideia é Mas quando você uma não coisa tem meio certeza que alucinava. de como é que você lê a série, porque você não sabe o que está acontecendo, qual é a resposta para aquilo. Então você não tem... Se você souber que é ficção científica, você sabe que a resposta está dentro de um determinado baú. Se você souber que é sobrenatural, você sabe que a resposta está em outro baú. Se você não souber se é uma ou é a outra, você começa a ter dificuldade de entender e tem que repensar todas as possibilidades. Hoje se fala muito em zumbi. O que você acha da série The Walking Dead? The Walking Dead é uma série adaptada de quadrinhos, né? E a história era muito boa já antes de ser adaptada. Eu acho que é uma série com sucesso em termos de adaptação, mas que está explorando caminhos diversos, né? Ela não está presa à adaptação da qual ela veio, né? Certo. Eu acho que é uma série bem sucedida e eu acho que os zumbis eles têm muito a ver com o nosso cotidiano do dia de hoje. Assim, você ter situações nas quais as coisas automatizadas começam a aparecer atrás de você te perseguindo, o volume de e-mails que aumenta, o número de mensagens do WhatsApp que você tem que responder, o número de coisas no Facebook que você é obrigado a olhar, tweets que começam a aparecer e você tem que dar um jeito neles, porque senão eles vão sufocar você, e que você tem que fazer sem pensar. E essa é uma alegoria próxima, eu acho. Tem mais série? A outra série que eu não disse qual era Breaking Bad. Pode continuar. Mas pode dar continuidade. Falava sobre o que? The Walking Dead. Breaking Bad. Isso. Breaking Bad não é The Walking Dead. Tá. Breaking Bad é uma série que trata de uma situação onde um cara que é professor de química, um químico muito bem sucedido, seria muito bem sucedido. Série agora, né? Breaking Bad, a química do mal. Um professor de química que era para ter sido um químico muito bem sucedido, mas era um profissional frustrado. Ele descobre que ele tem câncer e ele está numa situação de muito pouco dinheiro e uma mulher engravida e começa a ter uma série de complicações na situação financeira deles, e ele decide, por causa de uma série de situações que acontecem logo nos primeiros episódios, ele decide que ele vai começar a produzir drogas para custear as drogas do tratamento dele contra o câncer. Putz. E é uma série que te propõe uma série de uma quantidade grande de dilemas, assim, difícil de lidar. Tem alguma série brasileira que te chama a atenção? Já foi produzida? Tem várias séries brasileiras interessantes atualmente. Tem especialmente a série Sessão de Terapia, que está na GNT. É uma série que ela começa com um texto original em Israel, e aí ela é adaptada nos Estados Unidos, na Argentina, depois foi adaptada aqui. E a gente produziu aqui 2 temporadas, que são 2 temporadas que eles já produziram lá, então é uma adaptação para o nosso mercado, mas é o mesmo texto, certo, basicamente. Mas nós estamos entrando na 3ª temporada, e a 3ª temporada especificamente não é adaptada, é só a compra do formato. Então, o texto agora é um texto original brasileiro, e isso é muito interessante. E no Brasil a gente tem um problema que assim, a gente tem uma cultura de telenovela, então a gente tem uma cultura de um produto que tem 200 capítulos, que são exibidos 6 capítulos por semana, e que não tem proposta de segunda temporada. E o outro modelo, né, é uma proposta de temporadas, por mais que você tenha vários capítulos, e Sessão de Terapia é assim, embora seja um modelo diferente das séries nacionais. E a Sessão de Terapia ela tem 5 episódios por semana. São personagens que são atendidos pelo terapeuta, que é o paciente de segunda, de terça, de quarta, de quinta, e na sexta ele faz supervisão. Simpson, te chama a atenção? É uma série já muito tradicional, né? Eles têm um volume de episódios gigantesco. Eles começaram quando eu era criança, então pra mim é impossível não me interessar, não assistir, não achar relevante, né? Eu gosto, mas poderia não gostar, mas é difícil dizer que não é relevante, né? É a série de animação que mais tempo durou, né, até hoje. Só que eles começaram com uma proposta de crítica, né, que na época era muito ácida, mas aquela medida, 25 anos atrás, do que era ácido, está muito distante hoje do que você considera ácido. Né? Então, mesmo a série foi evoluindo, os Simpsons hoje são muito mais ácidos que eram na época, mas ao você comparar com South Park, outras séries que são mais pesadas, um pouco, né, com menos pudor, elas acabam ficando muito comportadinhas.
Professor, sobre esse programa educacional de seriado, como é que foi participar disso, produzir isso? A gente tinha a missão de ensinar física, essa era a ideia do negócio, e o programa educacional era assim, acontecia em vários suportes, né? Então tinha programas de rádio, tinha games e tal, e tinha as peças em vídeo, que era um programa seriado, que tinha uma linha ficcional, né? A gente construía o texto, as histórias, etc., como se fosse uma situação de competição entre duas equipes de alunos que recebiam uma orientação básica de um professor, e aí eles tinham que resolver o experimento com o kit que eles recebiam para o experimento. Eles não sabiam nem como era o experimento, era bem interessante. E aí o que eles tinham que fazer era, as duas equipes resolviam o mesmo conceito de duas formas diferentes. Depois o professor voltava para explicar o que eles tinham feito. Só que a dificuldade disso eu fui roteirista e diretor, a dificuldade disso era que você tinha que colocar os conceitos de física no linguajar deles. Então, um tinha que ser capaz de explicar para o outro, sem termos técnicos, sem fórmula, usando gírias, se possível, os conceitos de física. Certo. Chegou a produzir alguma série? Além dessa, né, que era educacional, eu orientei como docente uma websérie que ganhou prêmio no ExpoCom, que é a versão educacional para alunos de graduação do Intercom, né? De comunicação. Certo. Ganhou a etapa regional e ganhou a nacional no ano passado, inclusive 2013. Professor, muito obrigado por ter participado do Na Madruga. E não perca o próximo Na Madruga.